A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero deixar uma mensagem hoje, né, para que nós possamos entender o mistério de Deus. O tema de hoje, dessa passagem, dessa mensagem, o talento enterrado. Qual servo você é? Vamos dar uma lida aqui no livro de Mateus 25, do versículo 14 em diante. O sermão continua na parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, e ao outro 2 talentos, e ao outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Para a gente entender mais um pouco essa passagem, eu vou dar um resumo do que significa. Quando Cristo foi para o céu, ele era um homem viajando para um lugar distante. Isto é, ele partiu com o propósito de ficar afastado por muito tempo. Entregou-lhe bens e ele se preocupou em preparar sua igreja com todas essas coisas necessárias para o tempo em que ela ficaria sem a sua presença. E ele enviou o seu Espírito Santo para capacitar os seus servos. Isto ele partiu para um lugar distante, com o propósito de ficar afastado por muito tempo. Entregou-lhe bens e ele se preocupou em preparar sua igreja com todas as coisas necessárias para o tempo em que ela ficaria sem a sua presença. E Deus é tão maravilhoso que esse senhor da parábola, ele viajou para um lugar distante, mas que ele um dia ia voltar. Sendo que ele conhecia os seus servos, porque o seu Senhor conhece os seus servos. E para cada um ele entregou conforme a sua capacidade. Para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2, e para outro ele entregou 1. O que tu quer dizer com isso, meu irmão? Porque quando ele entregou 5 para 1, ele já conhecia a capacidade daquele. Se ele entregou 5 para José, ele sabia que José tinha capacidade de mudar. Se ele entregou 2 para João, ele sabia que João tinha capacidade apenas para multiplicar 2. Se ele entregou 1 para o Zezinho, ele sabia que o Zezinho só tinha capacidade de multiplicar 1. Muitos estão enterrando porque pastores, líderes, presbíteros, apóstolos, diáconos, dirigentes estão enterrando os talentos dos discípulos. Não dão mais oportunidade para aqueles que Deus chamou para pregar a palavra, para aqueles que Deus chamou para evangelizar, para aqueles que Deus chamou para louvar o Senhor. Não estão dando mais oportunidade porque estão servindo mais as normas da igreja, as normas dos presidentes da igreja, de que
obedecendo a ordem do Senhor. Muito. Tem lugares que só aquele grupo ali que prega a palavra, que louva ao Senhor, e muitos que estão nos bancos, muitos, profeta, pregadores, chamados de pastores, estão tudo ali, com os dois enterrados, não porque eles querem, mas muitos pastores não estão dando oportunidade. Só que eu vou dizer uma coisa, para vocês pastores, para vocês líderes, para vocês diaconisa, para vocês que estão, vamos dizer, na direção da igreja. Quando o Senhor Jesus voltar, vocês vão prestar conta. Porque vocês não estão obedecendo à voz do Senhor. Vocês são pastores, obedecem à voz do Senhor. Algumas igrejas já não têm mais culto de oportunidade. Não dão mais oportunidade para os varão, para as varoa. E uma coisa eu vou dizer para vocês, todos aqueles que estão dentro da igreja hoje, independente de quem, foi Deus que escolheu. E você vai prestar conta, vocês pastores, vocês líderes, vocês presbíteros, vocês diaconisa, apóstolo, muito estão enterrando o talento não porque querem, mas porque não tem mais oportunidade, porque só é aquele grupinho, só é aquela panelinha. Vocês vão prestar conta. Porque os talentos estão sendo enterrados dos filhos de Deus. Vocês não têm o direito e o poder de dizer quem ou não é para pregar. Vocês têm que dar oportunidade, porque muitos estão com os talentos enterrados, muitos estão esfriando, muitos não querem mais, porque só vão para a igreja, ficam ali no anonimato e pronto. Virou rotina. Os dons estão sendo enterrados. Muitos pregadores aí, usados por Deus. Muitos levitas usados por Deus. Tem igreja que só pode pregar, só pode sentar lá na frente quem tem faculdade de pastoral. Primeiro, faculdade de pastor, quem criou foi o homem. Porque a Bíblia, grandes profetas, grandes pregadores, Saulo que se transformou para Paulo, Pedro, a sabedoria veio tudo do Senhor. É Deus que dá a sabedoria. É Deus que mostra os tesouros escondidos que está dentro da palavra dele, para os pregadores dele. Apregou a palavra. Vocês vão prestar conta quando o Senhor voltar. Vocês vão prestar conta. Porque vocês não estão dando mais oportunidade para os filhos do Senhor a pregar, a louvar. Muitos estão se afastando, muitos estão desistindo porque não querem mais, porque não tem oportunidade, já entraram no anonimato. Pastores e dirigentes, pastores auxiliares e pastores geral, vocês vão prestar conta. Ah, irmão, eu não estou enterrando o talento de ninguém, não. Você está dando oportunidade? Você está chegando dizendo, irmão, quem é que quer dar uma palavra hoje? Você está chamando, você que é levita, você quer louvar o Senhor hoje? Não, vocês não estão fazendo isso. É só aqueles dali que pode pregar e pronto. Vocês decidem quem quer pregar ou não. Vocês têm dúvida? Ore, coloque na mão do Senhor. Mas não enterre o talento de ninguém, porque vocês vão ser cobrados. Vocês vão ser cobrados por enterrarem muitos talentos de vocês e por enterrar os talentos das pessoas que o Senhor escolheu. Depois você não sabe porque está passando por luta e está passando por prova. E vamos dar continuidade à leitura.
O 16, 24, 25, versículo 16. E tendo ele partido, o que receberam 5 talentos, negociou com ele e planejou outros 5 talentos. Da mesma sorte que ele recebeu, da mesma sorte que o que recebeu 2, planejou também mais 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro, né? E por muito tempo depois, veio o seu senhor naquele dia. Aí os servos se ajuntaram, ficou um do lado do outro. Eu vou te explicar uma coisa. O primeiro, que ele entregou 5 talentos, eu vou abrir um parênteses. Ele pegou os 5 talentos e falou, e orou para Deus. Falou, Senhor, como é que eu faço? O Senhor, o meu Senhor vai chegar e eu quero multiplicar isso. Eu vou abrir um exemplo. Ele pegou os 5 talentos, comprou um terreno, plantou trigo. E na colheita foi vendendo o trigo e multiplicou. Mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, o que foi que ele fez? Isso é só um exemplo, tá? Como eles trabalharam. Ele pegou os 2 talentos e criou uma jangada para atravessar as pessoas que iam para o outro lado, para atravessar o rio. E conforme ele ia atravessando, as pessoas iam pagando. Ele invertiu na jangada e multiplicou. Quando o seu senhor chegou, ele já tinha mais 2 talentos. Já era 4 talentos. Sendo que o que recebeu 1 talento, ele conhecia como o seu senhor era. Então ele ficou com medo. Ele se acovardou. Ele enterrou. Ele enterrou o seu talento. Com medo de não multiplicar, de não invertir. Bora na continuação da palavra. Então se aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entrega-te-me. Senhor, entrega-te 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que ganhei com ele. Quer dizer, seu Senhor entregou 5. E ele se dedicou, se esforçou, botou na presença do Senhor e multiplicou. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis que ele ganhou outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberá o talento, e disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifa aonde não semeaste, e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui está o teu talento. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mal, negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei?
Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Eu viesse e receberia o que é meu com juros. Tirei-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, servo inútil, nas trevas, nos exteriores, ali haverá planta e ranger de dente. O que eu quero voltar para essa palavra? Essa palavra, Jesus ele veio. Só que Jesus passou um período aqui e voltou. E Jesus vai voltar. E quando ele voltar, o que foi que você preparou para entregar a presença do papai? O que foi que você fez com os talentos que Deus lhe entregou em suas mãos? Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele só não apenas entregou os talentos sobre as nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos, como Ele deixou o Espírito Santo para lhe auxiliar. Olha como Deus é maravilhoso. A parábola, ela só fala dos 3 moços, o servo e o seu senhor. Nós somos os servos. O Senhor é Jesus Cristo. Olha que maravilhoso é. Se Jesus te presenteou com os talentos, investe na obra do Senhor. Investe para que o seu gozo chegue ao reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele está dizendo que o que recebeu 5 talentos foi investir na obra do Senhor. Jesus investiu 5 talentos em você, te batizou no Espírito Santo, te deu dom de língua, te deu dom de profetizar, te deu dom de revelação, te deu dom do amor. Usa, não enterre seu talento, multiplica. Porque quando Jesus voltar, Ele vai lhe chamar e vai lhe perguntar o que você fez com o talento que Ele presenteou sobre a sua vida, deixou em suas mãos. Será que você está investindo na obra do Senhor com os talentos que Deus colocou na sua vida? Ou você está enterrando? Meu irmão, é hora de se despertar. É hora de se mover. Porque o nosso Senhor é dono do ouro e da prata. O que tinha 2 talentos, investiu e multiplicou. Aí você às vezes, ai meu irmão, o irmão ali prega bem, fala bem. Eu só sou batizado no Espírito Santo e tenho o dom da palavra. E o irmão ali tem. Mas se Deus confiou em você só o dom da palavra e o dom de língua, então usa para fazer a obra do Senhor. Faça a obra. Não é mais desculpa para fazer, para enterrar seus talentos. Te deu o dom da palavra, evangeliza, prega a palavra. Porque não importa quantos dons Deus entrega para cada um.
O importante é que Ele confiou talento em você. Se um recebeu 5, Senhor, mas irmão, eu queria ter mais talento. Quer? Deus pode lhe dar. Deus pode lhe dar mais talento. Você quer 5 talentos também, que nem o do irmão? Legal. Comece a buscar. Comece a descer. Comece a se humilhar na presença do Pai e peça. Mas uma coisa eu vou dizer para você. E quanto mais talento você receber, mais responsabilidade você vai ter. E mais cobrança. E você tem que saber administrar o dom que Deus te deu. Isso não quer dizer que o que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1 talento, isso não significa que o que recebeu 5 tem mais galardão lá no céu, não. De que o que recebeu 1. Todos receberão o galardão junto. Porque você multiplicou os dons que Deus lhe deu. Deus entregou a você as ferramentas para você. Ainda entregou sobre as nossas vidas o Espírito Santo para nos auxiliar. Olha que maravilha. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, uma coisa que vocês têm que tomar, nós, a gente, servos do Senhor, temos que tomar muito cuidado. Muitos estão recebendo o dom, não estão enterrando, mas estão usando para benefício próprio. Estão usando para benefício próprio e não para a obra do Senhor. Só que Deus dá o dom. Deus entrega. Deus entrega o dom para você. Só que você vai prestar conta dos dons que Deus entregou na sua vida. Quando o servo chegou, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Sabe o que ele vai falar para você? Quando você não multiplicou os dons que ele entregou na sua vida, vamos lá para o último versículo. Lançai, pois, ó servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Ele vai falar: lançai fora daqui para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Porque eu entreguei em suas mãos armas poderosas. Porque os talentos, ele não pode, ele para você não é importante, mas para Deus é muito importante esses talentos para Deus. Enquanto você está enterrando o seu, enquanto você está deixando que os talentos que você recebeu para se beneficiar por coisa própria, da sua vontade. E muito cuidado. Muitos estão recebendo um talento e estão querendo pisar em cima dos outros. Está querendo se achar melhor do que os outros. Toma cuidado, porque eu já vi muito crente cair por causa disso. Tá? Muito crente cair. Porque os dons não é seu, os dons pertencem a Deus. Não pertence a você. Ele apenas deixou para você administrar, ganhar alma, evangelizar, pregar a palavra, louvar a Deus. Isso são multiplicações. Jejuar, buscar, orar, ler a Bíblia, tudo isso é talentos que Deus entregou na sua vida. O dom da palavra, o dom do amor, o dom da fé, o dom da palavra,
o dom da palavra e do conhecimento, o dom da visão, o dom de profecia, o dom da oração. Deus entregou tudo na sua mão. Agora, se você não fizer, você pode. Você pode vender os dons, profetizar através de dinheiro, se achar o maioral, né? Ou cheio de dom. Vai que você vai cair muito feio. Além de você cair feio, quando Deus voltar. Porque você sabe de uma coisa? Você fica, mas é só quando ele voltar. Só que muita gente se interpreta essa parábola um pouco errada. Porque se a morte chegar para você hoje ou amanhã, você tem usado os dons dele para multiplicar? Será que vai ter o amanhã para você multiplicar os dons que Deus lhe deu? Voltar atrás e falar, não, Senhor, agora eu vou fazer multiplicar os teus dons que tu confiaste sobre a minha vida. Para quem acha que o que recebeu um talento recebeu pouco, ele não recebeu pouco, tá? Às vezes a gente olha para essa parábola, a gente foca muito no que recebeu um talento. Meus irmãos, só que um talento naquela época valia muito, era muito dinheiro. Muito dinheiro. Um talento para um trabalhador desse, um servo desse adquirir, ele tinha que trabalhar pelo menos 20 anos para poder tomar posse, ter pelo menos um talento desse em suas mãos. 20 anos, para vocês verem quanto valia. Um talento, ele valia 6.000 denários, para vocês verem quanto valia um talento. 6.000 denários. E você sabe quanto é que um servo daquele ganhava por dia? Um denário. Agora imagine para ele juntar 6.000 denários. Quantos anos ele não tinha que trabalhar? E aqueles que receberam 5 denários era equivalente a 100 anos de trabalho. O que recebeu dois talentos. O que recebeu 5 talentos era equivalente a 100 anos de trabalho. Porque se um talento valia 20 anos de trabalho, então se ele recebeu 5 talentos, era 100 anos de trabalho. E um talento era equivalente a 6.000 denários. E uma diária de um trabalhador desse era 1 denário. Agora imagine o tempo que eles tinham que trabalhar. Então, meus irmãos, aquele senhor, ele não foi injusto. Ele deu a cada um a sua capacidade. Se ele tivesse entregado 5 talentos na mão desse que recebeu 1 talento, ele tinha enterrado os 5 talentos. Então, várias vezes a gente se foca muito no que recebeu 1 talento, mas o que estava sobre a mão dele era muito valioso. Que jamais na vida dele ele ia ter em mão 1 talento. E é assim que Deus faz. Deus, ele entrega os talentos dele sobre a nossa vida. A gente não pode, talvez muitos não valorizam, mas os talentos para o Senhor é valioso. É muito valioso. E o Senhor, quando ele foi aos céus,
E a palavra dele diz que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai prestar conta com seus servos. E os servos somos nós. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, Jesus, ele é tão maravilhoso que antes de ele ir, ele preparou tudo. Ele deixou o Espírito Santo ainda para nos ajudar, nos direcionar. Tanto quando a gente está fraco, o Espírito Santo nos ajuda a interceder, nos ajuda a andar no caminho reto. O Espírito Santo renova a nossa vida. O Espírito Santo opera na nossa vida. Então, a diferença da parábola para o Senhor Jesus é que na parábola o homem viajou e deixou apenas os talentos para os seus servos administrar e que vinha multiplicar. Mas o Senhor Jesus, ele deixou os talentos dele, ainda deixou o Espírito Santo para nos direcionar. Então pense um pouco, não enterre seus talentos. Não importa o que te entregam, mas para ele é valioso.